Capítulo 2 do cumprimento provisório da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença, objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Inciso 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse, ou da alienação de propriedade, ou de outro direito real, eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que: inciso 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Inciso 2. O credor demonstrar situação de necessidade. Inciso 3. Pender o agravo do artigo 1042. Inciso 4. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 1.
decisão exequenda. Inciso 2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Inciso 3. Procurações outorgadas pelas partes. Inciso 4. Decisão de habilitação, se for o caso. Inciso 5. Facultativamente outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Capítulo 3. Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: inciso 1. O nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1º a 3º. Inciso 2. O índice de correção monetária adotado. Inciso 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. Inciso 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6. A especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Inciso 7. Indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2º. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado sem justificativa, o prazo designado reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
para que o executado, independentemente da penhora ou da nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar: Inciso 1. Falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Inciso 2. Ilegitimidade de parte. Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2º. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 3º. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestadamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 7º. A concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Parágrafo 8º. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação, deduzida por um dos executados, não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Parágrafo 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei, ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei, ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. Parágrafo 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.